E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo? Deixa eu verificar aqui no YouTube, porque hoje é dia de live. Estamos ao vivo, sim. Aulão de quarta-feira. Chegamos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quarta-feira com uma deusa maravilhosa aqui novamente, Kelly Gouveia. Seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Boa noite para vocês tudinho, para que seja mais inclusivo, né? E bem-vindo Legal. nessa live aí. Vamos conversar. Muito massa. Hoje vamos falar sobre a pesquisa específica, né, daquele que é mitologia das obras de arte de um artista esquizofrênico. Hoje nós vamos falar sobre questões muito maravilhosas e interessantes também. Vamos comentar sobre o Museu do Inconsciente, né, algumas questões que muita gente não tem conhecimento, que está à disposição, que é uma pesquisa fundamental e que a gente vai falar hoje à noite aqui. Quero dar as boas-vindas, deixa eu só aproveitar para os novos membros do canal, né, que se tornaram membros, né, recentemente. Quero agradecer a Gorete Xavier, que reativou sua membresia. Muitas vezes o YouTube desativa sem você querer. Aí vai lá, você precisa rever todo mês se está ativado, porque todo último domingo do mês tem sorteio de livros e cursos e só os membros ativos é que estão concorrendo, tá? Então, verifica sempre se sua membresia está ok. Quero dar as boas-vindas para a Suzana Sampaio, para a Isabelle e para a Estação Lírica, que são os novos membros do canal. E, inclusive, Isabelle é a nossa primeira membro da categoria Inanna. Sim, tem mais deusas no Espaço das Deusas. Tem 5 categorias agora: Astarte, Anat, Axerá, Inanna e Star. 5 categorias do Espaço das Deusas, 5 deusas maravilhosas, com mais benefícios para vocês, tá? Então, aproveitem as novas categorias de membros e muito obrigada pelos novos membros. Também quero dar o aviso que todos aqueles que são membros do canal e que não fizeram ainda precisam mandar um e-mail para mim, porque eu não tenho acesso ao e-mail dos membros. Então, manda um e-mail para mim com seu nome completo e endereço dos correios para receber seu pacote de mimos, porque eu amo dar presente. E então eu preciso dar o pacote de presente para todos os membros do canal, ok? Meu e-mail está aqui na tela e hoje nós recebemos a maravilhosa Kelly Gouveia e já tem gente aqui. Olha só. Cláudia Antonieta, boa noite a todos, todas e todos. Que tema bacana. Conheço o Museu do Inconsciente e o Instituto Nise da Silveira, no Rio de Janeiro. Que maravilha! Olha, eu sou doida para conhecer o Museu do Inconsciente, gente. Sou doida. E olha só, para você que quer ter um gostinho do Museu do Inconsciente na sua casa, tá aqui, ó. Imagens do Inconsciente, Nise da Silveira. Um livro fantástico, com até a gente estava comentando nos bastidores agora, né? O material do livro é maravilhoso, né, Kelly? Dá para ver bem os detalhes de cada pintura, tá perfeita essa impressão da Lozes. Desses 2 livros que não foram reeditados tinha muitos anos, né? Então, Sim. esse, se não me engano, é de 2023 e esse outro é o lançamento de 2024, do ano passado. Isso. Eu tenho os dois aqui, Imagens do Inconsciente e O Mundo das Imagens, da Vozes, né? Vocês conseguem com 30% de desconto com os meus cupons, tá, gente? E olha que alegria! Vai ter um exemplar de Imagens do Inconsciente domingo no sorteio de março para quem tiver ao vivo comigo, hein? Então, vai ter o livro da História do Tarô e vai ter Imagens do Inconsciente também. Olha que presentaço aqui no canal, gente. Maravilhoso. Maravilhosos. Maravilhosos livros. Que só tem coisa massa, gente. Jesus da Chopi, boa noite, lindas e maravilhosas, professora Ângela e Kelly, boa noite, membros do canal, e boa noite aos haters também. Aê, boa noite para todo mundo que engaja esse canal, é isso aí. Todo mundo. Isso. Vem para o Espaço das Deusas me odiar, que eu amo. Eu amo.
que agora tem muito mais emojis de deusas. Vai lá nos emojis, pessoal, e aproveita, porque eu entupi vocês de emojis de deusas novas aí. Muito bem, Kelly, vamos conversar? E aí, vamos falar sobre a mitologia nas obras de arte de um artista esquizofrênico. Da onde que surgiu a ideia dessa pesquisa, Kelly? Eu estudo a psicologia junguiana desde 2015, né? E, na verdade, eu sempre gostei como as psicoses apareciam nas artes, desde a literatura do Edgar Allan Poe, desde os filmes do Alfred Hitchcock. Então, essa questão da mente humana em delírio, em alucinação, é algo que eu sempre gostei. E quando eu conheci a figura da doutora Anísia da Silveira, né, eu pensei, poxa, esse é um tema que me interessa muito. Essas imagens que aparecem na esquizofrenia, que eu já tinha pego da literatura, né, do cinema, é algo que seria interessante pesquisar. Né? E a doutora Anísia da Silveira, ela comprovou que essas imagens existem e têm poder de cura, né? A gente vê isso nesses dois livros maravilhosos aí, que um sortudo vai ganhar no domingo, ou sortuda, né? Que é possível, né? Essas imagens existem, existe uma dinâmica no imaginário que faz o ser esquizofrênico produzir, né? E que tem poder de cura. Então, eu quis entender como a mitologia aparece nessas pinturas, né? A partir da perspectiva da teoria do imaginário de Gilbert Durand. E aí eu encontrei muitas respostas, né? Como eu te disse, eu estou na fase de análise dos meus dados, né? E está sendo muito interessante mesmo. Porque numa pesquisa de pós-graduação, quando a gente faz, você pode dizer isso, né? A gente vem com a ideia. Mas à medida que a gente vai pesquisando e escrevendo, que o negócio vai ganhando corpo, até a gente se surpreende, é inesperado. Né? Com certeza. E eu estou muito feliz com o que está aparecendo, assim, tá sendo muito gratificante. Ah, que máximo. E assim, vamos aprofundar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho nessa questão, né? Você falou da mitologia, de juntar a questão da mitologia para análise dessas imagens. De que maneira você faz isso? Eu poderia apresentar os slides? Com certeza. Que aí a gente pode falar melhor sobre isso. Eu fiquei extremamente curiosa quando você falou o tema dessa pesquisa, que a gente agendou a live, que eu fiquei assim, eu preciso conhecer isso. Preciso entender. Só um momento. Isso, está aparecendo sua tela. Perfeito. Então, está aparecendo. Para começar do começo, né? O nome da minha pesquisa. O nome da minha pesquisa no momento é essa. Eu estou José, eu não sou José. A mitologia e o imaginário na pintura de artista esquizofrênico, que o José é o artista que eu analiso, né? As obras dele, e tanto a biografia dele estão disponíveis no site do Museu Imagens do Inconsciente, né? E também no YouTube. Existem algumas entrevistas com ele de exposições da doutora Anísia da Silveira, que é muito interessante. Eu sou lá do programa de pós-graduação de Estudo de Cultura Contemporânea da UFMT de Cuiabá, que é do Departamento de Comunicação e Artes. A gente tem uma abordagem interdisciplinar, né, nos nossos estudos. Minha orientadora é a professora doutora Ana Paula dos Anjos Gabriel, e eu sou bolsista, né, com essa pesquisa. Então, para começar, a gente tem que pensar o que seria a esquizofrenia, né?
A esquizofrenia ela é uma doença mental. Ela ocorre em 1% da população mundial. Ela é uma desregulação, né, do estímulo de dopamina no cérebro, onde existe um excesso de dopamina ali, e essa pessoa percebe estímulos sensoriais, auditivos, né, visuais como realidade, porque a dopamina é o hormônio, é a substância no cérebro que faz com que a gente dê importância às coisas, né? Então, a esquizofrenia funciona dessa maneira. Por isso, a pessoa vem com discursos, né, que parecem a realidade para ela, né? Se ela ouve alguém perseguindo ela, isso é extremamente real no cérebro dela, porque está sendo percebido dessa maneira. Então, ao ponto que ela consegue estabelecer crenças e narrativas em volta desses estímulos como realidade, que aí a gente percebe que a pessoa não está bem, né? Porque a gente não vê da mesma maneira. Então, seria aí uma desregulação dessa dopamina. A doutora Anísio da Silveira, ela fala que fatos da vida, né, traumas de infância, cobranças demais, inadequação social, né, a enfermidade, a doença da esquizofrenia, ela não é só genética, existe o seu fator genético, mas ela pode ser desencadeada no meio. Se essa pessoa consumiu muita droga na infância e na adolescência, né, e desregulou aí a dopamina no cérebro, tanto a produção como a assimilação, a experiência de vida, né, se ela vive num ambiente com muita ansiedade, violência, né, tanto a doutora Anise fala, quanto o doutor Carl Gustav Jung, quanto o psiquiatra transcultural Vitor Pordeus, que atua hoje com o teatro no Rio de Janeiro, né, tratando ao modelo da doutora Anise da Silveira. Então, e tem a pesquisadora também, a psiquiatra Fabiana Corsi, que ela ganhou como se fosse o Oscar das teses, né, em janeiro, que ela fala, ó, existe uma inflamação no cérebro que desencadeia esquizofrenia que pode ser causada pelo meio, né? Então, isso é bem interessante como ela funciona, né? Tanto que ela não se apresenta da mesma maneira em pessoas diferentes, né? Senão existiria um padrão. Hoje, para o diagnóstico da esquizofrenia, a gente tem o DSM-5, né, onde os psiquiatras vão tentar encaixar em um dos 4 tipos de esquizofrenia, que está dentro das psicoses, né, que esse indivíduo se localiza. O tratamento hoje deu uma regredida muito grande, né, em razão do ex-presidente da República, que ele assinou notas técnicas sem consulta pública, onde ele descentralizou os RAPs e os CAPs, né, e está fazendo com que pessoas que têm surtos psicóticos, né, e buscam o hospital, sejam tratados em internação e só medicados. Essa pessoa não vai CAPS ali no meio da comunidade, com terapia, né? Ela só vai ser medicada e mandada embora quando ela estiver um pouco melhor. E a gente sabe que boa parte dessa população acaba indo para a rua, né? Então, é um problema que é da sociedade inteira, porque hoje em dia o jeito que a esquizofrenia está sendo tratada está fazendo com que haja várias reinternações, porque não existe um tratamento terapêutico ocupacional, sabe? Com essa descentralização e perca de força do CAPS, que a gente tende a falar que é a indústria da loucura, né? A indústria da loucura ela foi muito popular na década de 60, durante a ditadura. Né? A gente tem vários documentários aí para falarem sobre isso, como o Holocausto Brasileiro, né? A própria Stamira é outro documentário que retrata isso, né? Então, a doutora Anísio da Silveira, na prática dela, que foi de 46 até praticamente a sua morte em 1999, ela comprovou
que as artes, enquanto tem tratamento terapêutico, diminuiu em muito as reinternações, que é o caso do José, o artista que eu estudo, né? Porque ele foi capaz de reelaborar, né, a doença através dessas imagens. E que é muito importante. Hoje em dia, o ateliê do Museu Imagens do Inconsciente continua funcionando na base que a doutora Anísia da Silveira deixou, né? E o que é muito importante, porque a doutora Anísia da Silveira ela conseguiu comprovar toda a teoria do Carl Gustav Jung, que ele falava de arquétipos, né, de inconsciente coletivo, e ele mesmo, quando Seu áudio voltou. Deu uma travadinha, mas voltou agora. Oi? Deu uma travadinha no seu áudio. Voltou. Voltou? Isso, voltou. Vixe. E então o Carl Gustav Jung, ele mesmo veio de um hospital psiquiátrico, né? O primeiro volume das obras completas dele é Estudos Psiquiátricos, onde ele fala da existência de um inconsciente coletivo. Quando ele vê que um esquizofrênico que ele tratava fala, olha para o sol, você está vendo ele balançar? Quando você faz assim, o sol balança. E ele achou o mesmo motivo em mitologias primitivas, né? E que aparecia, tá aí no Imagens do Inconsciente também, os pacientes da doutora Minise retratando a mesma figura mitológica, né? E qual o sentido disso? Né, na esquizofrenia, a mitologia pode dar uma explicação, né? Então, hoje em dia, essa pintura, ela serve como tratamento e diagnóstico, mas em alguns lugares, a doutora Anísia da Silveira é uma cientista mulher brasileira, primeira formada na sua turma, no curso de medicina lá na Bahia, que não tem o reconhecimento que deveria ter. Isso é fato. Então, ela trouxe para a gente questionamentos sobre a forma com que a ciência estava sendo feita na época, né? Ela questionou a forma com que a gente aborda uma pessoa sofrendo com esquizofrenia, com sofrimento psíquico mesmo, é perguntar que horas são, onde você está, que dia é hoje. Essa pessoa que está perdida no mundo das imagens, que a sensação é como se o mundo invadisse a pessoa em imagens, que ela não fosse mais capaz de estabelecer esse vetor que sai da minha intenção, do meu eu para o mundo. Mas o mundo passa a me invadir, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Por isso a pessoa se perde. Né? Que é essa fragmentação total com a realidade, uma fragmentação psíquica muito forte entre consciência e inconsciente. Então, a doutora Anísia conseguiu comprovar, né, a teoria do Jung nessas obras de arte, e principalmente com as figuras de mandala, onde eles localizam o self junguiano, que seria essa força, né, que existe em toda a psique mesmo que cindida, que tende à união, né, desse resto de consciência fragmentada que sobrou. Então, como o meu programa de pós-graduação é em estudos de cultura contemporânea, eu encontrei nos estudos subalternos da Gayatri Spivak muitas respostas. Porque a população esquizofrênica, ela é despreterida em toda a sociedade. O grande mote, seja da medicina ou seja da sociedade, é excluir essas pessoas, né, do convívio social, porque elas não são mais úteis para o capitalismo, né? Elas não são mais úteis para a sociedade. Sendo que a OMS emitiu um informe em 2022 sobre as doenças mentais graves e eles indicam, o esquizofrênico tem que viver em sociedade, isso é essencial, delegar a responsabilidade, né, que ele participe da cultura local, da sociedade local. Ele jamais pode ser excluído, porque isso vai causar uma crise muito grande na própria doença. Né? Então, os estudos subalternos são aqueles parecidos com o lugar de fala da Djamila Ribeiro,
A Spivak é indiana, ela discutia sobre o papel das pessoas de classe bem pobre no continente asiático. Então, ela se questiona sobre quem tem o poder, quem está perdendo, quem está ganhando, quem deixou de ganhar e continua perdendo. Então, pessoas que não são geralmente representadas pela academia, né, e por isso é tão difícil lutar contra a hegemonia, que eles não têm lugar de fala, e o objetivo não é falar por eles, né, mas dar ferramentas para que eles falem por eles mesmos. E a doutora Nisa Cimeira ofereceu essa ferramenta. Né? É algo que é muito interessante, né? A conversa entre essas duas teorias é algo muito interessante. E a Spivak também abre espaço para a gente pensar não nessa lógica dualista cartesiana na forma de fazer ciências humanas, né? Onde só existe espaço para o sim e para o não, onde um terceiro fator está excluído, né? Então, pensar a esquizofrenia enquanto arte, mitologia, terapia, né, ocupacional, arte-terapia, a gente tem que dar lugar para esse terceiro excluído, né? Que é essa casualidade. Isso pode ser e não ser ao mesmo tempo. Isso faz parte da natureza humana, né? Certo. E quem fala muito sobre isso é a grande base, né, da minha pesquisa, que é o Gilbert Durand, francês de Grenoble. Ele quem construiu toda a teoria do imaginário, foi orientando de Bachelard, né, orientador da Danielle Pita, grande nome do imaginário no Brasil, né, que atuou na Universidade Federal de Pernambuco. Eles falam sempre isso, a gente tem que colocar de novo o lugar desse terceiro excluído, né? Que através dessa casualidade, dessa simetria entre o sim e o não, é onde se localiza o passado e o futuro, né? Que dá um lugar para esse outro semântico existir. Então, quando a gente fala nesse sentido, não há separação entre sujeito e objeto, né? No seu livro Ciência do Homem e Tradição, o Durand mesmo fala, a gente tem que buscar o homem tradicional. E ele fala que o homem tradicional é aquele que estudava alquimia, né? Estudava astrologia, que ele tinha essa percepção holística e integral do meio, né? Ele não se separava, ele não se fragmentava, né? Desse contexto do conhecimento científico, igual aconteceu até o começo do século XX, né? Quando surgiu a física quântica, ondulatória, né? E a própria psicanálise de Freud, onde a gente pôde contestar muito desses valores do cartesianismo científico. A realidade, o tempo, não existe um limite para o tempo, né? O espaço, ele não é euclidiano, ele não é finito também. Existem várias maneiras, várias camadas da realidade. E nós, enquanto seres semânticos, né, a gente pode dar outro sentido para as coisas, né? E porque a gente não percebe a realidade de maneira direta, como os animais. Nossa realidade, ela é hermenêutica, ela passa por transformações, né? Ela necessariamente passa por uma simbolização. Isso, a interpretação, e assim, né? a nossa realidade se constrói. Exatamente. Ela é metafórica, ela é semântica, né? Então, não é possível ter essa separação entre sujeito e objeto. A gente tem que estar com, né? Falar com, assim como nos estudos subalternos, né? A gente tem que se colocar no mesmo lugar, sentir a mesma coisa. Eu, estudando esses artistas, eu me coloquei no lugar de entender, tentar entender esse sofrimento psíquico, né? Como esses sintomas funcionam, como isso escalona, né, numa internação. Meu objetivo não é romantizar a esquizofrenia, né? Mas ver que existem possibilidades dentro desse sofrimento, né? Que a doutora Nise maravilhosamente demonstrou na sua prática de tantos anos.
Sim, a própria Anise foi questionada, né? Nesse sentido de ela estar romantizando o sofrimento, quando, na verdade, ela estava propondo um caminho para que esse sofrimento fosse trazido à tona e fosse tratado, porque sem violência, porque o tratamento de pessoas com deficiência sempre foi violento na história, né? Até o documentário que você citou, né, do Holocausto Brasileiro, eu coloquei no chat, tá disponível na Netflix, tá, gente? E vocês podem adquirir o livro também da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, que já sorteei ele aqui no canal também, mas tem mais exemplares que posso sortear, porque é um material fantástico, e as pessoas que vão contra esse sistema de trabalhar as imagens, de trabalhar a linguagem, a forma como essas pessoas se expressam, são estigmatizadas, né? Como romantizando, como, né, tratando, botando pano quente, ou coisa nesse sentido, né? Você enfrentou já algum tipo de fala nesse sentido? Sim, as pessoas falam como elas falam do imaginário, né? A professora Daniela Pita sempre fala, quando o imaginário chega na antropologia, que é uma área da antropologia cultural, né? Eles falam que a gente está falando do sexo dos anjos, né? Que a gente está falando de uma meta-realidade, algo que não interfere no cotidiano. Mas se você for pensar, o ser esquizofrênico que é tomado por essas imagens vive no mundo das imagens, né? Desse imaginário que a gente perdeu conexão tem muito tempo, que eu até falei na live anterior de algumas teorias, né? E então, o imaginário, ele é o que faz nascer a racionalidade mesma, né? Essa primeira ideia é o que faz ciência. A gente pode até dizer que o método científico atual, ele parte de uma linguagem que está no imaginário, né? Sim. Porque é assim que funciona a ordem do pensamento, né? Primeiro eu tenho uma imagem, uma sensação, e logo depois eu materializo aquilo de maneira racional. Isso. O esquizofrênico, ele está imerso, ele está mergulhado nessas imagens. E que é difícil fazer a distinção, né? Então, ensinar ou tentar entrar em contato com essas pessoas através dessas imagens, através do fazer artístico que Bachelard tanto dizia, né? Que os 4 elementos, água, ar, terra e fogo, eles são o hormônio da imaginação. Doutora Anise bebe muito de Bachelard, de Spinoza, na questão do trabalho, né? E é onde ela contesta muito o fazer científico, né? Nesse sentido que ela fala, eu, no filme sobre ela... Com a Glória Pires, né? Nise, o Coração Selvagem. Isso. E acho que é de 2015, né? 2016, esse filme, se não me engano. Ela mesma fala, sua ferramenta é um picador de gelo para lobotomia, né? Ela fala para outro médico ali. E o meu é um pincel. Né? Então, ela se recusava. E lembrando que eu falei dessas notas técnicas que foram liberadas pelo antigo presidente, está permitido o eletrochoque. Certo? Está escrito lá na nota técnica de 2019, sem consulta pública. Então, a gente tem que pensar muito seriamente como a gente está na saúde psiquiátrica, na saúde mental hoje em dia, a nível de Brasil inteiro, a nível mundial, né? E levantar esses nomes, né? O Edgar Morin mesmo, que eu coloco em conversa com o Juhan e com a Spivak, ele fala dessa necessidade de recobrar um pensamento complexo, né? Desse terceiro excluído, que somos muito mais complexos do que isso, do que uma estatística, do que uma medicação, do que um diagnóstico fechado. A mente humana é muito mais complexa do que isso. Né? Então, o intuito dele é fazer esse religare, essa reconexão entre o homem e o ambiente, do qual as ciências cartesianas separaram.
Né? A gente está vendo que não está funcionando em plena crise climática, crise política, econômica e global. Então, não deu respostas suficientes para que a gente sobrevivesse integralmente na sociedade. E a esquizofrenia é um resultado desse modelo de vida que estamos seguindo há muitos, muitos séculos. Esse modelo fragmentado da sociedade, né? Exatamente. Então, seria integrar esses diferentes, né? Essa é a proposta, num jeito novo de encarar o mundo, e que o esquizofrênico, quando ele mostra para a gente essas obras de arte, eles têm o dom de colocar a gente em contato com esse outro mundo, né? Do imaginário, da mitologia, né? E mostrar para a gente como eles estão sendo invadidos por essa imagem, como eles estão entendendo e materializando ali naquela tela, naquela escultura, né? Dar ferramentas para que a gente se sensibilize, para que a gente reconheça essas imagens como nossas também. E contra a racionalidade, a ditadura da racionalidade, né? Que é perceber o imaginário como algo infantil, né? Que na verdade não é. Exatamente. Tem um comentário muito interessante aqui do Nativo Wolfman, que fala assim, sem romantizações. Tem um amigo que está no espectro da esquizofrenia, diagnosticado como esquizotípico, que tem o ato de desenhar como um sistema de autorregulação, um jeito de dialogar consigo. Exatamente. A doutora Enis da Silveira, ela mostra o exemplo do Fernando Diniz, que foi um paciente que ela tratou lá no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, né, que é hoje Enis da Silveira. Ele era verbal, né, que ser invadido por imagens, por essas crenças, né, faz com que você viva no mundo interno, você não faz questão de interagir com outras pessoas, de conversar, né, elas não vão te entender. Então, muitos ficam averbal, né, extremamente catatônicos, não falam nada. E a doutora Nise, como o Fernando Diniz, que não falava há anos, só era medicado e amarrado na cama, ela conseguiu que ele voltasse a falar produzindo um dos quadros. Porque a doutora Nise tem o conceito da emoção de lidar. Então, igual tá na imagem aí com a Adelina, essa é a Adelina. Então, quando tinha um paciente, tinha um monitor ao lado, que só esse estar ao lado, estar com a atenção voltada para o que essa pessoa está fazendo, para o ser esquizofrênico, isso é muito importante. Você está ali do lado. E quando você vê que pode fazer perguntas, né, você faz. E esse estar do lado, estar atento, faz essa emoção de lidar como um catalisador dessas imagens e uma volta, mesmo que sutil, para a realidade. Então, o Fernando voltou a falar. Né? Ele voltou a falar, ele voltou a interagir. E se você vê o discurso dele, é a coisa mais linda, é extremamente mitológica e arquetípica. Né? Que quando você ouve um discurso esquizofrênico, eu costumo falar que você não tem que entender na ordem sujeito, verbo, adjetivo. Você tem que entender a imagem, né? Que ele está tentando montar no discurso dele, porque as palavras mesmas, elas não conseguem preencher o que uma imagem diria, né? Elas são limitadas de certa forma, mas tentar entender imagem, só assim você consegue tocar, né, no discurso esquizofrênico, assim, e que parte da mitologia, porque é arquetípico. Então, é muito interessante que as pessoas continuem, né, nessa prática autorregulatória, seja do desenho, da pintura, da escultura, do bordar. Isso é muito importante. Então, eu queria, se for possível, assim, que você só aprofundasse um pouquinho mais nessa conexão, de que forma que você interpreta como mitológico, como arquetípico. Sim? Sim, agora voltou. Eu não sei se você ouviu a minha pergunta, mas assim, de que forma que faz a conexão de entender
ao desenho, à pintura, como mitológico e arquetípico. Tá ouvindo? Oi. Você ouviu minha pergunta? Sim. Então, como que você percebe isso? Eu não consegui pegar a primeira parte da pergunta, ok. estava travando. Entendi. Acho que é minha internet, desculpa. Sem problemas, mas assim, como que você faz essa conexão de ver a pintura e interpretar como algo mitológico e arquetípico? Essa conexão que está me intrigando assim completamente. Curiosa mesmo. Sim. Eu vou demonstrar mais para o final como eu fiz isso, né? Que é através Beleza. dos símbolos. O imaginário, ele aparece através da Shem, né? Que é essa intenção de gesto que o Juhan localizou nos reflexos corporais, em três principais, que é o postural, que é o que a gente vê na esquizofrenia, né? O digestivo e o sexual. E os símbolos, depois aparecem os símbolos, os arquétipos e os mitos. O mito aparece como já uma tentativa de racionalização desses símbolos, né? Que são símbolos, arquétipos e mitos. Então, é dessa forma que eu analiso. Eu percebo os símbolos presentes na obra de arte, os que mais saltam, né, ali naquela produção, e eu busco o significado daquele símbolo, como ele aparece na mitologia e do conjunto da obra. Eu posso fazer uma síntese do tipo de mito que aparece? E disso eu analiso desde pinceladas, escolhas de cor, escolha pelo título, né? E assim que eu faço, que é no método de mitocrítica do próprio Gilbert Durand, desse livrinho dele aqui, Gilberto Gilran, da mitocrítica à mitoanálise. Ele só está em espanhol, infelizmente, de 2013. Então, porque nós somos seres simbólicos, né? A gente, como já dito, a gente simboliza tudo. O próprio Gilran fala que é em razão dessa falta de contato nosso direto com a realidade, né? Onde o tempo inexorável causa medo, né? Essa amplidão do espaço faz com que a gente se sinta perdido, né? A percepção dos ciclos da vida para o ser humano é muito difícil, principalmente quando se é mais jovem, né? E a esquizofrenia é uma doença que se desenvolve entre o final da adolescência e o começo da idade adulta, né? Na última fase do desenvolvimento do cérebro mesmo, e que isso afeta, né? Como a gente percebe a realidade. Ela não é completa, né? Até ali no desencadeamento da doença. Então, o tema da minha pesquisa seria o uso e função da mitologia nas pinturas do artista do ateliê do Museu Imagens do Inconsciente, José Alberto de Almeida. Ele nasceu na década de 50, foi internado já em 1978 no Hospital Dom Pedro II, passou a frequentar o ateliê do museu a partir da década de 80, né? E fica até hoje. Né? Hoje ele não vive internado no hospital psiquiátrico, não tem internações ali, só é tratamento terapêutico mesmo. Eu digo só é no sentido de que isso é tudo, né? Muita coisa e isso é o suficiente para que não haja reinternação, né? E a medicação é utilizada em momentos pontuais, né? Que o trabalho realmente feito é através dessas imagens. Então, o imaginário não imagina qualquer coisa, né? As formações dessas imagens seguem um vocabulário, uma gramática, uma sintaxe, que o Gilbert Durand localiza aí numa lógica arquetípica, né? Ele estudou com Carl Gustav Jung, com Mircea Eliade,
com Wolfgang Pauli, Marie-Louise von Franz, lá no ciclo de Eranos, lá na Suíça. Então, ele bebeu muito da teoria junguiana, em questão do inconsciente coletivo, arquétipos, né, o conceito de símbolo. Só que ele cria uma própria teoria, né, de sociologia cultural ou antropologia cultural, onde ele readequa, né, esses termos da psicologia para a análise social antropológica, e que é bem interessante, que está bem representada nesse livrinho aqui, chamado As Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é a grande obra do Gilbert Durand, né? Já está bem marcadinho que ele analisa. Aqui estaria toda a teoria dele, né? Como Sim. Essa estrutura antropológica do imaginário ela se forma, como ela funciona, né? E que é muito interessante para pesquisas nessa área de imagem, de mito, de símbolo, além de Cassirer, Chartier, né? Henry Corbin e todos os outros. Então, ela segue uma lógica, esse imaginário segue uma lógica arquetípica, né? Porque o imaginário não imagina qualquer coisa, que parte desde esses reflexos que eu falei para vocês e segue um trajeto antropológico, que vai se manifestar na cultura, né? E ele fala de dois regimes diurno e noturno, e ele fala das estruturas, né? Que é a estrutura heróica ou esquizomorfa, que é onde eu me dei na minha teoria, e no meu estudo, né, na minha pesquisa, aliás, e como ela se dá na obra de arte esquizofrênica, né? Então, a gente está falando de um novo espírito antropológico, ou de um novo espírito científico que não é esse cartesiano, onde a gente propõe um reencantamento de mundo, né? Quando a gente percebe que o ser humano é capaz de metaforizar as coisas, que ele é cultural, que ele é simbólico, ele é arquetípico, o mundo passa a ser visto como parte de nós mesmos, porque o que está em cima é como o que está embaixo, como diz o Durand, né? A gente precisa trazer de volta essas teorias científicas tradicionais para a nossa pesquisa científica, né? Porque ela é capaz de elencar o todo, promovendo um reencantamento de mundo, né? Que a gente procure alternativas para o aquecimento global, que a gente procure alternativas para o problema do esquizofrênico que vive na rua, que a gente encontre no inédito o mais viável possível para a nossa realidade, né? Uma ciência que seja relevante, né? Eu disse, não experimento mundial. Exatamente. Seja relevante, que resolva os nossos problemas dentro do nosso contexto. A gente não é parte de um autômato, né? Não somos fragmentados da realidade. Essa é uma percepção esquizofrênica que eu vou falar mais adiante. Então, a gente tem que ser visto como um todo, né? O ser humano gira em torno do caos e da ordem, né? E dessa tensão é de onde se pode impulsionar uma constituição de mundo da própria humanidade. Então, desse caos, a gente tem que estabelecer uma ordem, né? E Durand fala que a gente tem que sair dessa antítese inicial do regime diurno, né, postural, até a caverna de Platão, que é a gente fazer uma assimilação dessas imagens através do que é possível e do seu contraditório, estabelecer um terceiro fator, que como se fosse uma coincidência dos opostos, né, que o Jung fala, e a gente poder encontrar uma saída viável na assimilação desses dois primeiros, né, que seria esse sair da caverna de Platão como no mito mesmo, certo? Sim. Alguém tem alguma aqui tem, o Arilson Paganos fez uma pergunta. O autor do personagem Moisés teria retroprojetado uma pessoa esquizofrênica ouvindo vozes da sarça ardente. Desculpa.
Sim. A pergunta do Arilson Paganos, né? O autor da personagem Moisés teria retroprojetado uma pessoa esquizofrênica ouvindo vozes numa sarça ardente? Essas manifestações é muito interessante. Enquanto ser bíblico, né, faz sentido, mas para a gente é esquizofrenia. O contato com o sagrado, ele pode ser considerado esquizofrenia, né? Mas perceber uma realidade, uma hierofania, uma teofania, isso não faz de você esquizofrênico, te faz um ser integrado, né? Capaz de falar a linguagem do universo, né? Das pessoas. Isso foi engraçado. Diagnosticar uma pessoa Então, diagnosticar projetar a esquizofrenia na mentalidade de um autor do século 5 antes da Era Comum é problemático, né? Porque a esquizofrenia foi identificada no final do século XIX. Então, aqui, essa pergunta já tem uma implicação de que o autor do texto, né, da personagem Moisés, teria algum tipo de conhecimento da esquizofrenia. Isso ou a gente projetar o diagnóstico da esquizofrenia para o século V antes da Era Comum, sendo como que você vai diagnosticar uma pessoa nessa época, baseada numa narrativa, né? Eu acho extremamente complexo isso, né? Parece uma piada, então eu não sei, realmente, eu não sei se por ser autista eu não percebi se é piada, mas assim, na real, para mim essa pergunta só faz sentido se for uma piada. Mas se não for, me desculpe, é porque eu não consigo perceber o tom, né, da fala, da pergunta. Mas se não for uma piada, é extremamente complexo isso, né, de projetar a esquizofrenia, como a Kelly acabou de dizer. Uma expressão religiosa ser igualada à esquizofrenia, né, também está envolto em intolerância ou preconceito, né? Sim. O grande desafio que a gente tem estudando esquizofrenia hoje é a desestigmatização, né? Uhum. Você tá ficando louco, vai pro CAPS. O CAPS é maravilhoso, né? Virou Se te mandarem meme para uma agora o comunidade CAPS, terapêutica, né, para tratar. Isso. Então, se te mandarem para uma comunidade terapêutica para tratar o que você precisa, aí sim fica com medo, né? Porque a abordagem é bem diferente da do CAPS. Eu acho que essas experiências religiosas, elas partem da mesma fonte que as imagens da esquizofrenia, que eu comentei do trabalho do Gary Clark, lembra, na última live? Do trabalho dele de 2025, agora, pela Routledge, que ele fala que esse cérebro arquetípico, né, que veio do princípio do ser humano, ele é o reduto dessas imagens. E esse cérebro mais contemporâneo é que fez uma cisão com essa linguagem das imagens, que seria o córtex e o neocórtex. Mas que quando a gente está com rebaixamento mental, como no caso da esquizofrenia, onde não tem o ego para regular a entrada e saída dessas imagens, ou quando a gente está dormindo, né, que são os sonhos, ou quando a gente tem uma febre muito alta ou uma medicação errada, a gente tem as alucinações, os delírios, né? Ou no uso de psicodélicos. Qual é a diferença entre essas imagens e as imagens da esquizofrenia, né? As imagens da esquizofrenia, elas são destruidoras. Essas outras imagens da experiência com psicodélico que existe desde que o mundo é mundo, como o Soma, o Kikion, eu acho que mais nesse sentido do transe, né, xamânico, do transe com o uso dessas substâncias em ambiente sagrado, que pode ter surgido essa fala na Bíblia. Mas a esquizofrenia mesmo que a gente tem notícias, o próprio Gary Clark fala, desde os anos 2100, antes da era cristã, né, que num papiro egípcio viram ali que existia relatos de gente com esquizofrenia, né, que são imagens mas não com esse nome, né? autodestrutivas.
Não com esse nome. Esquizofrenia surgiu com Eugene Bleuler. Isso. O Eugene Bleuler, que é o suíço que foi o orientador do Jung, lá no fim do século XIX, começo do século XX, no Bourgogne, né, que é o hospital psiquiátrico que os dois trabalhavam, que antes era chamado de demência precoce. Ah, é isso. É isso que eu estava tentando lembrar como é que era chamado. Então, nesses papiros egípcios, você tem, o que tem é a descrição do evento, do sofrimento. Exatamente. Isso. Detalhe uma pessoa em sofrimento. Isso, segundo Gary Clark, ele cita na obra dele, essa que eu falei para vocês. Uhum. E mais os transes religiosos, né? Os sonhos eram oráculos. Sim, verdade. E eu só quero fazer uma observação, porque esse aqui é uma maquete de um sítio arqueológico do Santo dos Santos do Templo de Arad, no sul de Judá. E nessa região, né, tem 2 altares de incenso à frente das pedras que representavam a divindade. Nesses altares de incenso foram descobertos, identificados, relativamente recente, restos daquilo que os componentes da maconha. Tá? Então você vai ter psicotrópicos nos altares de incenso. Tá? Isso aqui era um santo dos santos do templo de Javé e Axerá, né, no sul de Judá. Então, para ver que essas substâncias eram usadas no culto. Né? Então, não é necessariamente... né? A gente não tem como saber que se um caso ali específico, o caso da personagem Moisés, era esquizofrenia, ou era efeito psicotrópico, ou era alguma outra coisa, né? Deixa eu ver. Internet voltando. Aí, voltou. Então, não dá para saber ao certo, né? Tem um estudo de um italiano, que eu esqueci o nome, mas acabando a live eu posso passar para vocês, se você quiser colocar na descrição do vídeo, que é um artigo de um italiano, onde ele faz o mapeamento e a datação do uso de psicotrópicos no mundo. E a gente se surpreende quando fala que a cerveja, né, a levedura, tem mais de 30 mil anos. Com certeza. De uso. E vários outros, a maconha, o vinho, né? Aparece numa tabela lá. Infelizmente, se não me engano, o artigo deve estar em inglês, mas eu vou passar a fonte para vocês. Sim, seria para entrar, né? Que hoje em dia estão voltando as pesquisas em como elas podem ajudar pessoas com depressão, crise de ansiedade, crise pós-traumática, a restabelecerem essa conexão com essas através do uso de psicotrópicos. Uhum. Depois, se você encontrar a referência, você me passa, eu ponho na descrição aqui da live. Tranquilo. Antes de você continuar, tem mais um comentário aqui. Sim. Posso ler? Com certeza. O ascetismo nos mais variadas práticas religiosas e espirituais poderia ser entendido como uma opção para pessoas portadoras do que hoje chamamos de transtornos mentais, profetas, filósofos, etc. Por essa pergunta, eu vim parar aqui nessa live com a Ângela. Quando a Inês Barreto falou sobre a bruxaria, né? Eu fiz a mesma pergunta. Então, depende, né? Depende bastante. É um sintoma da esquizofrenia, né? Que seria esse complexo do Gládio, né? Crer estar em contato com outras
figuras, né, espirituais, e que ele seria a própria imagem de Deus, né? Eu acho que a linha é muito tênue, mas o importante é a gente perceber que na esquizofrenia essas imagens são destruidoras. Né? Então, como você pode estabelecer uma mitologia, uma religião a partir de imagens como essa? Né? Se o profeta, o filósofo mesmo, Nietzsche, surtou, né? E vários outros, e que esse questionamento, né, é muito importante, esse jogo com o imaginário é muito importante, né? E não por isso a obra dele deixa de ser menos importante na história da filosofia, né? A contribuição dele. Com certeza. Então, depende. Aí a gente pode pensar na questão dos estigmas, né? Até onde ser esquizofrênico te faz menos capaz de ser um artista, de ser um filósofo, de ser um religioso, né? O que você acha? O estigma é muito forte, né? O estigma, a tendência em geral é ser religioso, né? Já tem essa tendência de igualar com transtornos mentais por ser religioso, por estar associado, principalmente a quem é líder religioso, né? Existem sim problemas gravíssimos, né? Dentro, a gente fala isso no curso de Sociologia da Religião, dentro de espectros religiosos que vão afetar a sociedade, que vão de forma negativa, que vão, né, trabalhar com controle, poder, questões assim. Mas assim, a gente precisa contextualizar tudo. Para mim, uma coisa que na minha cabeça é o que me ajuda muito a entender algumas questões contexto é tudo. Contexto é tudo. Não, precisa ver em que contexto. Porque não adianta falar uma coisa como se isso fosse uma regra geral para tudo, porque isso pode realmente violentar experiências e a gente não está aqui para isso, né? Então, a ciência mesmo, ela precisa ser relevante, ela precisa trabalhar em prol da humanidade, não porque em determinados aspectos a própria ciência se coloca como uma prática religiosa quando é dogmática, quando não trabalha com a dúvida, com questionamento e ouvindo vozes marginais, né? Existem vozes hegemônicas e as vozes marginalizadas, né? Elas não são levadas em consideração. Então, é extremamente problemático isso, né? Então, pelo menos eu amo quando eu dei risada quando você falou depende, porque é a resposta que ninguém quer ouvir, né? Depende, mas é a única resposta possível nesse caso, né? Depende mesmo. Então, você quer continuar ou tem mais um comentário aqui no chat? Podemos fazer um comentário antes de você continuar com os slides? Pode. Tá. A Jéssica Cavalcante colocou, sei que a live está estrita à temática esquizofrenia, mas essa visão, sensação diferenciada da realidade pode se estender também à depressão? Pergunto, pois, no geral, a tristeza profunda e a visão negativa da realidade pode corroborar com o tema em pauta. Isso. Isso, sem dúvida. A depressão, a pessoa é invadida por imagens, né? Na mitologia, isso aparece como o símbolo do Jona engolido pela baleia, né? E a depressão, a gente sabe que tem sintomas no corpo, né? Que são imagens que são te enviadas, como se fossem imagens do fundo se tivesse sido engolido pela baleia, né? Então, até as sensações corporais, a letargia, né? Como se essas imagens te tomassem por inteiro, tomassem a sua consciência, né? Mas como não é um caso de depressão
na depressão, né? O próprio Jung falava que essas imagens, esse momento de descida ao submundo, seria uma oportunidade de gestar algo novo e trazer para cima. Aí ele fala que a importância na depressão é você saber descer e saber subir, né? Com algo, assim como nas mitologias heróicas, né? Perséfone desce, mas ela sobe, e ela sobe totalmente diferente, ela sobe deusa, né? E com poderes, com responsabilidades, né? Então, existe, sim, muita semelhança nessas imagens entre a esquizofrenia e a depressão, sim. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo comentário. Beleza. Se quiser seguir com seus slides, está fascinante a conversa. Eles estão aparecendo para vocês? Agora sim. Projetei. Obrigada. Então, o Juhan fala que a esquizofrenia se localizaria, né, nesse regime diurno da imagem, que é esse primeiro postural. O que é esse reflexo postural? É quando a tendência do bebê é ficar em pé, né, andar. Então, seriam imagens que aparecem nesse movimento postural. E aí ele chama de visão monárquica, de complexo do Glad, da geometrização, do pensamento por antítese, que fala dessa fase de vida realmente, né? Então, a visão monárquica seria esse autismo, esse exagero, né? Quando você perde o contato com a realidade, seria a visão monárquica. O complexo do Glad já seria a fragmentação. Por exemplo, eu dou mais importância para a voz que diz que está me perseguindo. Ou eu dou mais importância para a sensação de que algo queima a minha pele, certo? Ou eu dou mais importância por uma faca que parece que está querendo me matar, né? Então, seria essa fragmentação da realidade para dar preferência para essas imagens, para essas sensações. Seria essa fragmentação, incapacidade de ver o todo, né? E também tem a geometrização, que seria essa distinção. A gente vê que em muitas obras de arte esquizofrênicas, eles mexem muito com a geometrização. Ou são só longos, ou são só quadrados, né? Por exemplo, nesse quadro do Carlos Pertwis, a gente tem essas pinceladas, né, extremamente geométricas em volta dessa flor no centro, né? E que seria uma distinção da realidade que pode causar a sensação de gigantização, ou seja, o esquizofrênico vai perceber quando ele está em crise, né? Porque não sempre ele está em crise. Por isso, estou o José, não sou o José. Ele percebe esse espaço como muito grande, né? Que ele não pode se ver ali dentro. Então, dá essa sensação de estar perdido no vácuo, no espaço, né? E tudo fica muito grande, de repente o copo fica muito grande, a mesa fica muito grande. Isso aparece muito no cinema, né? Essas imagens quando fala de psicose. E o quarto seria esse pensamento por antíteses, esse dualismo exacerbado. O que é isso? Ele é capaz de estabelecer o discurso conflituoso, mas não é capaz de fazer a síntese. Por exemplo, no documentário da Estamira, ele está disponível aqui no YouTube, é belíssimo. A Estamira não vai falar de arte-terapia, não vai falar de Nise, mas mostra a vida de uma mulher esquizofrênica que poderia ter tido a opção de um tratamento como esse se o SUS atendesse amplamente, como Nise queria com João Goulart lá em 1964, antes do golpe. Ela estava para assinar que esse tipo de abordagem estaria em todos os hospitais psiquiátricos brasileiros, né? Enfim. Então, só uma observação aqui, eu coloquei no chat aqui o link para o documentário Estamira, que está gratuito aqui no YouTube, tá, gente?
Então, vou colocar na descrição da live e está aqui no chat também, para vocês assistirem depois. Obrigada, querida. Isso. Obrigada. Isso. Desculpa eu estar caindo, não sei o que está acontecendo com a minha rede. Então, geralmente, esse discurso esquizofrênico, né, ele tem essa polaridade. Por exemplo, ela ouve um raio e ela fala que Deus está querendo castigar ela. E essa é a crença dela, que ele vai destruir tudo, que ele vai acabar com a realidade dela. Então, é uma imagem muito arquetípica, mas que a Estamira não teve a chance de transformar isso em símbolo, tirar a potência dessas imagens e desse discurso, que é isso que acontece quando é passado para a obra de arte. Né? A gente tira a potência dessas imagens no nosso inconsciente e a gente pode olhar para aquilo, né? Perguntar para aquilo, lidar com aquilo, e que dá uma perspectiva totalmente diferente do nosso processo. Né? E não só na esquizofrenia, mas na ansiedade diária, né? Se surge uma imagem, pinta a imagem. Na tristeza diária, se surge uma imagem, pinta a imagem, que isso tira a potência dessa imagem, né? E faz com que a gente vá mais leve, porque ali o jogo, né, entre consciente e inconsciente, entre imaginário e racionalidade, ele começa numa tentativa de equilíbrio, né, de equação desse terceiro fator que seja simbólico e importante para você, ressignificando essa experiência. Então, a minha pergunta de pesquisa seria essa: como o artista esquizofrênico, através desses mitos e da arte-terapia, é capaz de ser reabilitado ao convívio social em uma sociedade onde só a racionalidade é considerada normal, né? Então, eles têm acesso ao mundo das imagens e uma tentativa de volta de racionalidade. Como é ser esquizofrênico, onde o único critério é a racionalidade? Então, quem está pautado só pela racionalidade saberia menos do que o ser esquizofrênico, né? Em questão de integração de mundo, da consciência. O que eles podem ensinar para a gente sobre isso? Né? Esses seriam alguns dos meus objetivos de pesquisa. Uhum. E aí, então, o que os mitos teriam a ver com isso? O Dilma fala que esse é o José, essa obra do José que eu vou analisar na minha dissertação, né? É uma obra de 99, é linda, maravilhosa, é minha queridinha. E tá no site do Museu Imagens do Inconsciente, seria uma mandala arquetípica alquímica primitiva, segundo ele, quando ele dá entrevista no YouTube, né? E é muito legal como esses arquétipos são poderosos, né, na experiência dessa pessoa. Então, o Johan fala que a arte pode ajudar a gente, igual eu disse, né, nessa inversão de valores antitéticos, e a gente se cura dessa exclusividade esquizofrênica, né? Não que seja o último passo, não existe um último passo na experiência, né? Não é um objetivo a ser alcançado, mas é uma possibilidade que pode trazer qualidade de vida, né? O Jung entende o mito como um esboço de racionalização, tanto que a própria filosofia nasce do mito, né? Que ela é aquela que dá uma explicação de mundo, né? Que tem o seu valor pedagógico para ensinar o que é certo e o que é errado, né? Que te dá uma explicação do significado do mundo, de onde ele veio, como ele surgiu, por que a gente está aqui em questão de significado, né? Então, o mito tem todas essas camadas que podem ser trabalhadas. E
sendo o mito essa ponte entre a racionalidade e o imaginário. Ele possui essa função que é revitalizadora em momentos de crise. O mito de Deméter e Perséfone foi essencial para mim em momentos da minha caminhada aí de iniciação da feminidade, ou de ver como o machismo age sobre a gente, sabe? Isso é deprimente. E me ajudou muito a ressignificar essa minha raiva, sabe? Para que ela não fosse como Kali, só destrutiva, mas que ela fosse construtiva na constituição da minha própria personalidade. Passou a ser ferramenta, né? Eu não deixei só ser destruidora. Esse mito foi essencial para mim nesse momento da minha vida. E pode ser para muita gente, não necessariamente só esse, mas existem vários outros, né? Então, o mito ele aparece como esse mapa simbólico de desafios existenciais, se a gente for pegar as jornadas do herói, do próprio Joseph Campbell, né? Ulisses, para as mulheres a questão de Circe, de Medeia, são questões muito importantes para serem trabalhadas hoje em dia, né? Em ser mulher na atualidade. E o mito ajuda nessa busca do sentido, de um propósito, né? Que faz essa conexão entre o transcendente. Então, o mito ele tem esse sentido semiológico, que é dar sentido para as coisas, e tem esse sentido sintático, né? Que é a junção dos símbolos e narrativa, que dá esse valor diacrônico, né? Ele tem essas duas fases, essas duas camadas à primeira vista, que seriam sincrônicas, elas vão se repetindo, tanto no próprio mito como na cultura, né? E nos quadros do José, eu vejo mitos de criação e de eterno retorno, que para a esquizofrenia é muito importante, né? Ele está tentando fazer com que essas imagens restabeleçam um mínimo de ego, se que existiu, né, depois dessa fragmentação, que surgiu depois dessa, que resistiu a essa fragmentação, né? Esse mínimo de ego que resistiu a essa fragmentação, que ele seja possível de se restabelecer, né? Então, o mito é muito importante porque ele oferece uma narrativa, né? Ele ajuda a pessoa esquizofrênica a construir amarragens, novas maneiras de estabelecer uma linha de raciocínio. É como se fosse uma reaprendizagem nesse novo ser, né? Para estar em contato com a realidade. Não digo que ele não vai ter momentos de crise, mas que elas serão, com o tempo, menores, sabe? Isso a doutora Anísia da Silveira comprova na sua prática, né? Que está nesses livros aí que você mostrou. E o próprio doutor Jung, né? Carl Gustav Jung também, na sua prática, ele comprovou isso. O psiquiatra transcultural Vitor Por Deus, ele está no Instagram, é um cara fantástico, ele trabalha o teatro Dionísios, que o símbolo da loucura na mitologia é Dionísio, né? Com as bacantes, naquela dança frenética, em puro êxtase, né? E ele constrói a peça de Hamlet e pede para que os pacientes encenem. Ele fala, é loucura assim, mas tem o seu método, que o objetivo é trazer de volta essa reordenação do caos, né? Deixa eu ver se eu entendi, né? E me corrija se eu estiver equivocada, porque eu estou aqui com uma esponjinha, que nem eu falei para você nos bastidores, né? Aprendendo um monte. Ela tem a função narrativa interior, é isso? Ao seguir a lógica do mito, isso vai fazer sentido interiormente para o paciente e para que ele siga essa lógica. Então, é uma reordenação do caos interior, é isso?
Exatamente. A doutora Nise mesmo dizia, a pessoa tem que estar completamente ciente do seu diagnóstico. Uhum. Aí a gente tira o poder de quem sabe mais comparado com quem é paciente, né? Não Sim. existe essa hierarquia. Então ela fala, a gente tem que falar do diagnóstico para a pessoa. Não é porque ele é esquizofrênico que ele não vai entender. Mas a partir do momento que ele entende o próprio diagnóstico, o próprio processo, isso já é terapêutico. Uhum. E aí, como eu te disse, eu dei essa fala sexta-feira passada no estágio de docência na UFMT, e aí uma moça pontuou, olha, é verdade. Quando eu tive uma crise de ansiedade, fui para o hospital, um médico me explicou o que que era. E eu não tive mais crise, porque eu consegui perceber como isso agia em mim. Então, é terapêutico, né? Ter consciência de todo esse processo, do seu diagnóstico, como aparece, né? Uhum. E é uma possibilidade de... E a gente nunca volta mesmo depois de experiências como essa, né? Isso por um lado também. A gente ressurge com ferramentas de como lidar com aquela situação, com aquelas imagens, né? Uhum. E a cada vez que passa, cada vez isso vai acontecendo, como se fosse uma espiral realmente, né, da experiência humana. Uhum. Então, os mitos, eles transcendem esse tempo histórico, né? Se trataria de um tempo sagrado, de um ilio tempore, ou de ab origine, que fala o Eliade no Sagrado Profano de 1992. Eu gosto muito da Eliade. Eu Sim. utilizo ele muito na minha dissertação. E eu acho fenomenal a perspectiva que ele tem do mito, né? Assim como Joseph Campbell. Então, essas expressões do Eliade se tratariam desse tempo primordial, onde tudo foi criado, nessas imagens primordiais, nesse córtex desse cérebro arquetípico, onde tudo foi criado, pode ser renovado, né? Quando a gente dá a possibilidade de entrar com essas imagens, entrar em contato com elas, né? Estar com elas, como se desse um valor sagrado não no sentido religioso, né, mas de percepção da realidade, que ela, como fala o Eliade também, é ontológica, né, é Uhum. ontológica da nossa própria experiência humana. Então, para esse pensamento esquizofrênico fragmentado, recriar essas conexões e essas amarragens com o próprio discurso, né, e com o presente é essencial, né? Porque ele está o puro caos de imagens. Então, o mito ele dá essa estrutura, né? Sintética que busca organizar o tempo de discurso através dos símbolos que são fora do tempo atual, né? Que são atemporais. Então, falar de mitos, falar de símbolos, falar de imaginário, transcender esses determinismos do pensamento ocidental dominante. Né? Não tem como a gente falar de uma forma de fazer ciência, uma forma de fazer a psiquiatria ou a arte-terapia desde o modelo dominante. Você tem que estar em contato com aquelas imagens que não têm hierarquia, né? Uhum. São comuns a todos, desde o inconsciente coletivo, dos arquétipos, de acordo com a vivência de cada um. É acessível, né? Exatamente, para todo mundo, né? E aí, eu utilizo o método de mitocrítica, né? Que é... Mitocrítica é um método inventado pelo Juran para falar dos mitos, como o livrinho que eu já mostrei para vocês, que ele fala, o mito é um relato fundante da humanidade, né? E essa primeira experiência que a gente tem com uma explicação de mundo, com uma metáfora, né? Com uma simbolização. E existem arquétipos dominantes no nosso cotidiano, que eles nos moldam e são moldados pela nossa experiência. Isso aparece na obra de arte do artista José. Então, quais seriam os passos? Seria identificar os elementos da inserção
desse arquétipo, no caso meu é um artista esquizofrênico, né, com a experiência dessa mente dissociada, análise do contexto de inserção, ele produziu essas obras de arte dentro de um ateliê, num museu, com o histórico da doutora Nise, ciente do seu diagnóstico, né? Num ambiente acolhedor, que foi possível que essas imagens surgissem e fossem plasmadas ali na tela, né? Então, o objetivo, e eu procuro entender a redundância do mitema, que eu vou mostrar para vocês agora na imagem, como é redundante. O tema do mito de criação aparece várias vezes na mesma obra de arte, desde a escolha do título. É lindo. Então, compreender o mito desde essa estrutura organizacional, né? Como ela se organiza, se existe um arquétipo que salta, outros que estão mais discretos, né? Mas a tendência da mente humana é plasmar um arquétipo principal realmente de acordo com o que está acontecendo ali, né? Na nossa mente naquele momento. Como eu falei, e também tem essa análise mitocrítica, ela pode partir desde o título da obra, que é o que eu falei, menção. Pode ser a obra completa do autor ou só uma obra, parte da obra completa. Eu analiso 3, né, na minha dissertação, e dentro do próprio campo aí de investigação. A primeira obra que eu realmente vou analisar na minha dissertação é essa daí, né, que é a Lenda da Pororoca. O José pintou em 1998 essa obra. A gente começa pela pororoca, né? Por que o título? O que é uma pororoca? É um fenômeno que acontece aí entre o Rio Amazonas e o Oceano Atlântico, né? Que é muito forte esse encontro dessas águas, né? Que pode ser destruidora e faz parte aí todo do imaginário mítico dessa região do Amazonas, né? E que a população ribeirinha entende como a ação dos encantados, né? Como entidades sobrenaturais. E o próprio Câmara Cascudo, né, ele fala da pororoca como fenômenos naturais de grande magnitude que são sistematicamente antropomorfizados nas culturas tradicionais, que é o caso da pororoca, que pode ser associada a 3 encantados, como a divindade Tupã, né, que através desse rugido, desse encontrar das águas aí, é percebido como a experiência cósmica do trovão, né? E aí a gente vê que a água na figura do Tupã aparece tanto como vida quanto morte, né? Como fonte de nutrição e como fonte de dissolução. E já no imaginário mato-grossense, aparece também no Rio Cuiabá, a figura da mãe d'água, né? Que é essa que nutre, que é fonte matricial de todas as outras coisas. E também no imaginário, na figura na antropomorfose, na homorfização da pororoca, a gente tem a figura da Iara. Tá cortando muito? Você conseguiu entender? Não, agora complementou. A figura da Iara. Isso, que a Iara, segundo o próprio Câmara Cascudo, né, seria essa imagem arquetípica de uma sedução perigosa, né, que transformaria essa força da água numa atração fatal. Essa seria a figura da Iara, que aí eu falei que é parecido com a mãe d'água que a gente tem aqui no Mato Grosso, na Baía do Chacororé, em pleno Pantanal mato-grossense, né. Mas se a gente for pensar, essas figuras femininas, elas falam sobre esse universo sobrenatural, mãe, que é mãe de todos os seres, que
Voltei? Tá dando para entender. Voltei. Que seria esse símbolo desse inconsciente feminino, né, e desse gênese vital aí. Então, seria esse plano mítico matricial que atua no encantamento das águas, que exerce influência sobre esse imaginário local, tanto no Amazonas quanto aqui, né, em relação à comunidade ribeirinha com o meio, né, como eles percebem esse meio. Toda uma cultura é produzida desde aí. E a terceira imagem ligada à pororoca, além de Tupã, além de Ara, a gente tem a cobra grande, que seria uma serpente mitológica, né? Que ela é representada aí pelos movimentos sinuosos, pelos redemoinhos que aparecem nessas fúrias das águas aí da pororoca, que é esse símbolo de dinamismo, né? Imaginativo, catalisando imagens de fluxo, de profundidade, de regeneração, que aparece também na forma do minhocão do Pari, aqui no Pantanal Mato Grossense, que é uma extensão que vai durante toda a extensão do rio Cuiabá, que influencia até hoje como os ribeirinhos percebem essa paisagem, né? Então, segundo Bachelard, a água é esse elemento primordial, né, do imaginário poético, e que tem esse lado duplo, né, essa dupla natureza, e a água é transitória por excelência. Então, a água é a matéria de onde a gente vê nascer e crescer tudo em toda parte, né? É a fonte desse nascimento irresistível, nascimento contínuo. São imagens que marcam para sempre o inconsciente, né? E que suscita devaneios sem fim, segundo Bachelard na sua obra A Água e os Sonhos, que eu tenho uma edição de 1998. Então, a água ela antecede todas as formas de existência e sustenta todo esse processo criativo, né? Dessa imersão nas águas, a gente produz um ato cósmico de manifestação do imaginário, né? Se a gente for entender que o José ele deu o nome após terminar a obra, isso é muito simbólico, né? Sim. Então, na língua suméria, o termo água, ele abarca também as expressões esperma, concepção e geração. Né? Os mitos fazem referência às águas primordiais, que é capaz de criar mundo sem intervenção externa, né? Atribuindo esse poder intrínseco à própria água. Como no mito cosmogômico órfico grego, que a água seria essa substância viscosa e que ela vai se condensando e criando a terra, e assim surge um Deus que cria o ovo cósmico, de onde nascem todas as outras coisas, né? Exatamente. Então, na própria mitologia hindu, né, que no Mahayana estava ali inerte na água, paradinho, e de maneira indiferenciada na água, e do seu umbigo brota a árvore cósmica, né? Ou nas versões purânicas surgia da Lotus, surge Brahma, né? Dessa inércia das águas, com toda essa potencialidade. Dali também surgem todos os outros deuses da religião, da mitologia hindu, né? E aí também tem a cosmogonia babilônica, no próprio Enuma-Elish, né? As sete tábuas da criação, que fala desse caos aquático primordial com as figuras de Apsu, que seria o oceano de água doce, Tiamat, que seria o oceano de água salgada, e naquele caos ali, onde um não se distingue do outro, mas já é macho e fêmea, eles geram os primeiros deuses, né? Então, em toda a mitologia, a gente vai ter nesse sentido também, como no mito babilônico, está Homero, que fala de oceano e Tétis como algo indistinguido, né? E o próprio Izanami Izanagi,
da mitologia japonesa no Kojiki, né, que é um livro da mitologia japonesa, que não necessariamente é do taoísmo ou do budismo, aí é realmente a mitologia, né? Ele fala que eles fincaram uma lança do mar, e quando eles levantaram, da gota que caiu, surgiu a primeira ilha de Onogoro, né? Então, você vê a potencialidade dessas águas. E é dessa forma que eu vou analisando a obra de arte. Eu pego primeiro o significado do símbolo, né? A pororoca, enquanto símbolo da água, como ela aparece para mim, e vou procurar nos mitos. Aí serve minha pós-graduação em mitologia comparada, né? Para poder achar símbolos parecidos em outras culturas. Né? Aí, nessa obra de arte eu analiso ainda os pássaros, analiso o sol, né? E todos convergem para um mito de criação, porque os três elementos aparecem nos mesmos mitos. Ah, então você encontra um padrão isso. específico dos elementos da obra em mitos. Qual mito em que tem esse padrão, é isso? Exatamente. Em vários mitos onde o mundo se criou a partir dessa água primordial, a gente tem pássaros passando em cima desse mar, geralmente a pomba, né, que é um pássaro que representa o espírito, né, o Espírito Santo na religião católica cristã, e que ele seria mensageiro dos deuses. Isso aparece em várias culturas, né? Então, não por acaso esses elementos surgem, apesar da mente dissociada do José, né? A gente tem o sol também como símbolo da consciência, né? Tem uma figura de uma cobra aqui à esquerda, não sei se vocês estão vendo. À esquerda para mim, que estou de frente para a tela, para vocês deve estar também. Ao lado do Ben TV, do Beija-Flor ali, em cima do tucano, tem uma cobra em azul e preto. Ela também aparece, se a gente for pegar Tiamat, ou a própria figura do minhocão do Pari, eles aparecem nesses mitos de criação, né? É interessante e a você questão falar... do sol ela é muito importante, assim como Desculpa, só eu lembrei, porque os elementos, eu estava procurando o padrão, que daí eu já estou fazendo associação com aquilo que eu pesquiso, né? Que é o mito da criação de Gênesis 1, né? E aí Sim, tem a ideia pode falar. Tem a ideia da água, né? Então tem um vento ali da divindade, porque está despairando sobre a face das águas. Essa tradução, pairando, ela ficou bonita, mas ela é mais materializada, mais fácil de entender, porque é algo físico mesmo, não é um fantasma ali, né? É a ideia de estar chocando. Então, ali não tem a imagem de uma ave, mas a ação da ave de chocar, de estar produzindo vida ali, é exatamente o verbo utilizado, o vento da divindade está está chocando sobre a face das águas, mais literalmente assim, né? Então, a ação da ideia de uma ave está ali no texto, mesmo que não haja um pássaro, né, especificamente citado. E é todo aquele caos. Exatamente. Ele é basicamente interrompido quando a divindade fala haja luz. Então, mesmo que o sol seja, nessa narrativa, criado posteriormente, mas a luz é o que quebra aquele caos. Né? Então, os elementos estão ali. É uma reordenação do caos. Uhum. Isso.
Exatamente, Ângela. Eu percebo isso nas obras de arte do José. Aí é sobre isso a minha pesquisa, né? Você colocou de maneira muito bonita, muito, muito, muito legal. E os pássaros é isso, né? Imagina o primeiro ser humano que viu o pássaro voando pela primeira vez, né? É como se aquele ser tivesse além da nossa situação terrena, humana. Ele aparece como um ser que não responde às mesmas leis que a gente. Ele está em contato entre os dois mundos, né? Ele pode voar quanto ele pode viver aqui na Terra. Então, daí surgem as metáforas, né? Está no livro dos símbolos da Tati, que aparece a imagem do primeiro. Eles acharam, esse é o livro dos símbolos da. Que é um livro que é dividido, ele é muito bonito. A Tati é como se fosse um lugar que reúne várias pessoas sobre o estudo dos símbolos, né? Ou dos arquétipos. Eles produzem esses livros grandes como se fossem almanaques, né? Sobre certo tema. Esse livro especificamente é o livro dos símbolos, aonde eles encontraram um pássaro lapidado, esculpido em marfim, né? E ele estava em posição de voo, com as asinhas para trás e o bico para frente, assim. Então, ele simboliza essa potência relacionada ao próprio espírito, né? Como mensageiro, assim como os corvos de Odin, né? Ele representa esse contato com a outra realidade, como os corvos que aparecem na mitologia celta, onde as bruxas são metamorfas, né? Elas se transformam em corvos e exercem a adivinhação e podem estar em vários lugares diferentes, observando tudo, né? Então é um símbolo bem legal. E, se não me engano, na própria mitologia se não me engano, dos Dakota, da América do Norte, é falado que os pássaros estavam sobrevoando essa água primordial e aí eles encontraram um pedacinho de grama. E aquela grama foi crescendo e dali surgiu tudo. Então, eles são essa primeira figura no ato da criação, né? Que é bem legal. E atribuindo, né, essa função profética aí ao pássaro, que aparece também no conto, no mito solar do próprio Mitra, né, a questão dos pássaros, ou na mitologia maia no Popol Vuh, né, onde o raio do deus e dos trovões é associado a um pássaro, né, no Mahabharata, por exemplo, o pássaro é o mensageiro da morte, né. E aí eu vou fazendo essas análises e essas informações vão se encontrando. Na própria mitologia egípcia tem um pássaro Benu, né? Que ele é o encarregado de mergulhar nas águas profundas a mando de Deus e trazer o primeiro pedacinho de terra e dali surgiu tudo. É como se a terra emergisse. É como se a terra emergisse, né, no bico do Benu. E ele também é o responsável por alimentar os mortos, né? Isso é bem interessante. Na tribo dos Apaches do Novo México também tem um Actim negro, que ele que faz surgir o mundo, criando os pássaros através da água e da argila, do primeiro pingo de chuva e da argila. E ele gira os pássaros em sentido horário, né? Isso é dito no mito, segundo Joseph Campbell no seu livro Mitologia Oriental.
E aí ele gira os pássaros no ponteiro do relógio, criando vários tipos de pássaro e também emanando formas semelhantes ao sonho. Isso é lindo, né? Sim. A forma com que o pássaro é associado aí. E várias outras culturas que eu cito aqui na minha análise. Aí eu queria falar um pouco sobre o sol, né? Que você comentou que tem esse poder de reordenar o caos, né? Que na mitologia egípcia a gente tem o deus Ra, né? E a Apep. Ra é o deus do sol, que ele numa viga, ele traz o sol todos os dias, e a Apep seria essa escuridão, né? Então, fala muito dessa ciclicidade do sol, né? Que de noite domina a Apep e de dia está o deus Ra aí com a sua viga. E é muito simbólico na questão da esquizofrenia, porque a Apep seria o símbolo dessa tomada da consciência, né, pelo inconsciente, onde essa consciência já quase já não existe, né? E que esse raio de sol ele é muito importante para reorganizar essa pessoa, né? É como se o caos fosse reordenado, como você mesma disse, reorganizador da escuridão, do caos, né? Então, no mito de criação existe sempre essa matéria primordial, né? Que tem toda a potencialidade. O caos, ele não é de todo mal, ele só precisa de uma reordenação. E é isso que fala o Michel Eliade no seu livro Mitos de Criação e Eterno Retorno, que é uma das bases da minha pesquisa. Então, aí eu mostrei essa tabela, né, de mitos de criação. Esse livro é bem legal, que é do Lemming, né, que ele fala sobre os vários mitos de criação. Na obra do José eu vejo muito esse, que é o mergulho nas águas primordiais, como eu já disse para vocês, né, com auxílio de animais, e a partir do caos, ou do ovo cósmico. Tem obra dele que realmente ele desenha o ovo, e é bem interessante. E aí a questão dos pássaros, que eu já comentei com vocês, né? A questão do sol, que o Joseph Campbell, na sua obra Herói de Mil Faces, na versão de 2007, ele aborda esse simbolismo, né? Que é extremamente arquetípico, porque o sol, ele representa vida, mas ele também representa a morte, né? Sol demais, ele resseca e destrói tudo. Então, ele fala muito sobre esse ciclo de vida, morte e renascimento na própria figura do Sol, né? E em muitas mitologias, o herói enfrenta esses desafios, assim como o deus Ra, né? O deus Apolo, que reflete, e eles renascem simbolicamente, sempre. Que Campbell coloca aí como símbolo universal da iluminação, da consciência, da transcendência, né? Está em diversas culturas. Então, seria um monomito que fala do ciclo do herói, onde a jornada do sol representa essa busca espiritual, né, e de integração do indivíduo, que é muito importante na experiência esquizofrênica, né? Sim. Então, os mitos de criação, eles aparecem nessa obra do José como essa ideia de que a vida não pode ser restaurada, mas recriada, né? Ele não é José, ele está José, né? Que é recriada por meio dessa repetição de cosmogonia, mostrada de bastante clara aí nos rituais de cura, né? O próprio batismo é refazer esse ritual das águas primordiais, por intermédio da utilização aí dessa criação cósmica, né? Modelo exemplar de toda a vida, que se espera pela restauração da saúde física e integridade espiritual do paciente, e a própria cura, segundo Eliade, aí, no mito do eterno retorno. Acho que é isso. Eu tenho Instagram, né? Que se chama Templo de Medusa. Lá eu ofereço tiragens do tarô arquetípico. Eu estou com promoção da página. Quem quiser, é só seguir lá.
E aí tá meu e-mail, se quiserem entrar em contato com alguma outra pergunta que não deu para fazer aqui ao vivo, que eu vou responder com certeza, viu? Antes das perguntas e da interação, eu queria agradecer a Ângela. A Ângela realmente reconhece o pesquisador. Queria agradecer muito a ela esse espaço para poder estar aqui conversando com vocês. Essa troca é muito importante para mim, porque a pesquisa é um processo muito solitário, então só o comunicar, né, o organizar as ideias para outras pessoas, como nessa live, e poder conversar com uma pessoa como a Ângela é riquíssimo. Então, só tenho a agradecer. Nossa, eu é que agradeço, Kelly, você, assim, toda a sua paciência e aturar também as minhas dúvidas, né? Porque enquanto você está falando, a minha cabeça vai viajando em cada mito que você cita, e, assim, é fascinante fazer essas associações e entender as narrativas como uma ferramenta de auxílio de comunicação, né, e de organização interna, porque me veio até uma dúvida que talvez nem seja, assim, nem tenha resposta, né, mas, assim, na questão do porquê tantas histórias de ficção fazem tanto sucesso, são best-sellers, porque será que não é também essa organização interior através das narrativas que acontece, que são processos que as pessoas acabam fazendo ao emergirem nas histórias, e isso também trabalha, né, essa organização do caos e fazer sentido para cada um. E aí cada best-seller vira uma bíblia para determinado grupo de fãs. Então, ou série, né? Que nem eu sempre, uma das minhas séries de conforto é o Supernatural. E aí eu já assisti 200 milhões de vezes aquela série, eu sei as falas de cor, mas aquilo faz muito sentido na minha cabeça e é série de conforto. Então, tipo, ela me reorganiza emocionalmente quando eu não estou bem. Então, tudo isso pode estar relacionado, né? Sem dúvida. O próprio Joseph Campbell, ele ajudou o George Lucas a escrever o Jornada nas Estrelas. Então, é muito frequente, por exemplo, no filme Avatar, né? É muito frequente eles fazerem consulta com profissionais da mitologia comparada. Porque eu acho que estudar a obra de arte esquizofrênica, assim como fez a doutora Anisa, é comprovar que existe um inconsciente coletivo, que é comum em todos nós. Essas imagens são comuns em todos nós, desde a primeira antítese até a saída da caverna de Platão. Então, existe um espectro muito grande dessa experiência, mas que todos nós temos, né? E que até o mais dissociado dos esquizofrênicos é capaz de constelar e colocar na obra de arte. Acho que por isso que obras como Harry Potter, Senhor dos Anéis, ressoam muito na juventude contemporânea por conta da jornada do herói mesmo. Né? O próprio Joseph Campbell, ele explica no Herói de Mil Faces e O Poder do Mito, que foi uma entrevista com Bill Murray, se não me engano, e que é bem interessante. Para as pessoas que falam, o mito é uma coisa que não existe mais, é ultrapassado. Aí eu penso, gente, e a monogamia hoje? Ela é resultado de um mito. É o machismo atual, ela é resultado de um mito, né? A violência, que a mitologia judaico-cristã é extremamente violenta, e ninguém comenta disso, só fala da pomba branca. Né? Ninguém não. Saiu uma tese sobre violência aqui. Exatamente. Tem primeira live que aparece. Isso. Exatamente.
Então, a mitologia é algo presente no nosso cotidiano, né? Sim. E que rege as nossas vidas de maneira invisível, né? Então, a gente perceber esses padrões é muito importante, até mesmo para se desvencilhar. Se é uma mitologia que não condiz com o que eu concordo, né? Por que viver sobre ela? Mas ainda assim, as instituições que regem a nossa sociedade funcionam nesses termos. Exato. Né? Mas isso te dá um poder para poder viver no cotidiano de maneira mais autêntica possível, né? E sem grandes sofrimentos. Então, é presente sim, o inconsciente coletivo, ele é comum a todos, né? E essas imagens... As questões estruturais, né, elas são... Quem vive assim, mas eu não vivo disso, não tem nada a ver comigo. Uma pessoa que vive em termos individuais, ela está ignorando todas as questões estruturais da sociedade. Então, ela está alienada, porque ela simplesmente não se percebe na estrutura, né? Então, essas questões, esses mitos estão tão intrínsecos, né? Que a gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa perceber a influência disso. Eu achei fascinante sua análise, particularmente, sim, achei fascinante o pouco que você mostrou, porque eu sei que por trás de uma apresentação tem muita pesquisa, tem muita coisa, né? Mas, assim, particularmente eu amei. O pessoal aqui, excelente aula. A Stephanie, o Nativo Hoffman, né, comentou excelente aula. A Stephanie comentou há muito tempo esperando por essa live. O pessoal está curtindo bastante. Boa noite, Juliana Osmaninho. Que bom que o pessoal está aqui. E eu sei que essa live vai ser assistida também, gravada, né? Por causa do dia, do horário, né? A Jéssica Cavalcante, muito interessante, né? O pessoal super curtindo assim, o material, e é uma abordagem que precisa ser divulgada. Pesquisa feita por mulheres precisa ser divulgada. Por quê? Porque são essas vozes que são silenciadas através dessas estruturas misóginas, né? Então, uma honra receber você aqui no canal, Kelly. Conhecer um pouquinho do seu trabalho. Fiquei extremamente feliz. Quero só, né, já que reforçar que domingo, além do livro da História do Tarô, eu vou sortear um livro da Imagens do Inconsciente da Nilce da Silveira, gente. Então, não perca o sorteio de dia 30 de março, às 17 horas. Tem muita coisa maravilhosa aqui. Para quem quiser, pode, até 30 de março, até 31 de março de 2025, nós estamos com o cupom MULHER. Então, se você vai no site da Editora Vozes e adquire essas maravilhas aqui, né? O mundo das imagens e imagens do consciente da Vozes, você coloca lá no cupom de desconto MULHER, é o meu cupom de 30%, gente, tá? Na livraria, site da Livraria Vozes, livrariavozes.com.br. E aí você já adquire esses materiais maravilhosos. Mas a Imagens do Inconsciente a gente vai também, um exemplar vai sortear domingo, tá? E você vai ter vai ser a testemunha, a primeira testemunha, porque é a primeira vez que eu mostro isso ao vivo, que chegaram os exemplares da minha tese, gente, que é de Axerá Louro Ramá, as violências das monoculturas na supressão do feminino no espaço sagrado em perspectiva feminista decolonial, tá? 474 páginas, tá? Muitas imagens de achados arqueológicos, 100 páginas de referências bibliográficas, então, né? Pesquisa de 10 anos aqui, incluindo os 4 do doutorado. É uma obra com toda a pesquisa sobre a deusa Axerá, de forma crítica também a respeito das estruturas da academia e dos museus, e como trabalham essas pesquisas, né? Então, obrigada, querida. Eu estou assim, ainda em choque, estava falando para ela nos bastidores, porque chegou ontem,
E sábado vai ter live às 18 horas de lançamento desse material. Mas amanhã e sexta eu já vou enviar para quem adquiriu na pré-venda, tá? Então você pode adquirir na pré-venda e eu agradeço de coração. É só entrar no meu Linktree, tá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, tem o meu Linktree com tudo que está à disposição, tá? Eu agradeço de coração. E a gente está construindo juntos, né? Mesmo em áreas distintas e mesmo em perspectivas diversas. E isso que é maravilhoso, porque é um caleidoscópio, né, de pesquisa e perspectivas. Mas a luta é a mesma, né? Porque a gente está construindo a partir de uma posição que não é de privilégio, né? Exatamente. É muita luta, né? É muita luta e é o que me dá significado de vida, né? Eu acredito que para você também. Eu não conseguiria perceber minha vida com sentido e significado se não fossem temas como esse, né? É algo muito caro para mim. A questão dos estudos subalternos, da situação do esquizofrênico e dos símbolos. É uma alternativa viável, né, para esse reencantamento de mundo. É preciso novas perspectivas, porque as estruturas esquizomórficas, a gente pensa que só é do esquizofrênico, mas o próprio Duhan diz que não. Isso está exagerado na doença. Mas o nosso presente está extremamente esquizofrenizante, né? Ele está dissociando através das imagens, né? Esse discurso de megalomaníaco está muito vigente hoje em dia e a gente tem que prestar atenção nisso, né? E não permitir que domine, Com certeza. Porque não é para o benefício da humanidade, não é num sentido holístico, integral, ecológico, né? Destruidor, realmente. E começa pelos nossos estudos, né? Uma virada de perspectiva contra esse sentido doutrinário, totalitário, ditatorial da realidade. Com certeza. Chega de culto ao ego, né? Tá na hora da gente destruir essas. Nessas horas, Kali, é uma boa pedida, né? Né? Sem dúvida. Tá na hora de Kali se revoltar aqui e botar todo mundo no chinelo. E vai, mesmo não invocada, é o momento dela, né? Por muito tempo, assim, não fica. Esse é o sentido dela quando ela surge no mito, né? É sincrônico. Com certeza. Lembrando, gente, que os membros do canal agora têm novos emojis, e inclusive o emoji de Kali que eu acabei de colocar no chat, tá? Aproveitem, né? Tornem-se membros do canal, aproveitem os benefícios. Obrigada pela participação de todos, pelo carinho, e até de quem vai assistir gravado depois, gente. Compartilhem essa live, conversem sobre, se aprofundem na pesquisa, sigam Kelly Gouveia no Templo de Medusa, lá no Instagram. E aqui na descrição eu já coloquei o link especificamente do documentário Estamira, que você pode assistir logo depois dessa live, tá bem? Obrigada, Kelly, obrigada pela presença. Obrigada. E a casa é sua, volte quando quiser. Quando terminar sua pesquisa, você vai estar de volta aqui, hein? Não esqueça. Sem dúvida. Muito obrigada pelo espaço, Ângela. Boa noite para vocês tudinho. Ai, querido. Tchau, pessoal. Até a próxima. Sexta-feira tem live, hein? Capítulo do Ritos de Sangue. Não percam.